Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ler um trecho do livro de Segunda Reis. Está lá no Antigo, né, Testamento, na Primeira Aliança. E nós vamos ler no capítulo 11, que foi aonde parou, né, em algum dia da leitura, na verdade, no dia 226 nós finalizamos, né, uma parte do livro de Segundo Reis. A leitura está sendo feita e navegando em vários livros, né, de Antigo e Novo Testamento, para dar um pouco mais de entendimento. Essa foi a dinâmica, né, através de um estudo. E hoje é o dia 240 da nossa leitura de Segundo Reis, capítulo 11. Nós vamos ler o 11, o 12 e o 13. Nesse dia de 240. Agora as leituras vão passear um pouco no Velho Testamento. Depois que a gente lê o dia 240 da nossa leitura, se Deus permitir, daremos continuidade e vamos ler um livro bem curtinho, que é o livro de Jonas, no dia 241. Bom, versículo 1, nós vamos ver então, dizendo assim, do capítulo 11 de Segundo Reis. Ele vai falar: quando Atalaia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeozebá, filha do rei de Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei, que estava para ser morto, e o colocou com a sua ama num quarto para escondê-los, de Atalaia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalaia governava o país. Versículo 4. No 7º ano do reinado de Atalaia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários, cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. A outra terça parte ficará de guarda na porta de Sur, e a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicione-se em volta do rei, de armas na mão, matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei onde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou os seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul ao templo até o lado norte ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora e pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e os proclamaram rei. E todos bateram palma e gritaram: viva o rei! Versículo 13. Quando Atalaia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, aonde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna,
como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta. E a gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalaia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição. Então o sacerdote Joiada ordenou os comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entraram no palácio, e ela foi morta ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes mercenários, cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do rei se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalaia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Capítulo 12. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor. Como sacerdote, Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse ao sacerdote: junte toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um tesoureiro e usá-la para fazer reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não receberam mais a prata dos tesoureiros, exceto que for usada para reparar o templo? Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou ao lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesava a prata trazida ao templo do Senhor e a colocava em sacolas. Entregava a prata aos supervisores da construção, que usava para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor. Os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra também comprava a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor, e pagavam as outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que usava para fazer os reparos no templo. Não se pedia que o supervisor da construção prestasse conta desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas, pela culpa das ofertas, pelo pecado, não eram trazidas ao templo do Senhor. Eram entregues aos sacerdotes para o seu uso pessoal. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e conquistou.
Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acazia e os reis anteriores de Judá tinham consagrado, e os que ele mesmo consagrará, enviou a Hazael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor no Palácio Real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele, e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Silá. Os oficiais que assassinaram foram Josacar, filho de Simate, e Joazabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Capítulo 13. Joacás, filho de Joel, começou a reinar em Israel, no 23º ano do reinado de Joás. Filho de Acazias, rei de Judá, reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o templo de Jeroboão, filho de Nabete, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e o seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeoacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar Israel da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste Acera permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoacás morreu, se reuniu os seus antepassados, foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás foi seu sucessor. Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar em Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabete, havia levado Israel a cometer, e os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu, se reuniu os seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Quando Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, visitou, chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavalheiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas, e o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco, e pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para leste, e o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa flecha é do Senhor, anunciou Elias. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeg. Depois Eliseu disse: agora peguem as outras flechas e atire contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes, e o homem
de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os assírios, até que você fosse completamente destruído. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos rapidamente jogar o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim o corpo tocou os ossos de Eliseu. O homem voltou à vida e se pôs em pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Joacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-lo completamente nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então, Jeoás, filho de Joacás, reconquistou a cidade de Ben-Hadad, e que Ben-Hadad havia tomado de seu pai. Joacás. Joás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Então a gente assim encerra mais essa leitura, né? Nós vemos aqui as sucessões de alguns reinados, né? Você vê um rei obediente, outros reis desobedientes, né? Aquilo que agradava e desagradava a Deus. Então eu quero convidar você que ficou aqui, né, até o fim dessa leitura, para que você acompanhe uma breve oração, né, finalizando a nossa leitura do dia de hoje. E, se Deus permitir, nós continuaremos, né, a leitura do dia 241 no livro de Jonas. Né? A gente vai ver um livro tão conhecido. Né? Bom, oremos então. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradecemos primeiramente pela misericórdia e por mais um dia que o Senhor nos concede. Dia esse maravilhoso, onde podemos nos curvar diante das tuas sagradas escrituras, lê-la, compreendê-la e ajudar que os nossos corações estejam em contato, em relacionamento com o Senhor. Obrigado por o Senhor fala através das suas palavras, Pai. Ajude nós, ao seu Espírito, testemunhar ao nosso que somos seus filhos, filhos amados, que temos o seu cuidado e o seu carinho. Por isso, nos livre de todo o mal no dia de hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer por você estar acompanhando aqui a nossa leitura 240 de 365. Nós caminhamos, então, né, a concluirmos toda a leitura, toda a Sagrada Leitura em um ano. Né? A gente fez esse programa para que em um ano você consiga ler. Você pode ler de diversas formas, né? Não só apenas acompanhar a leitura, mas você que está ao caminho do seu trabalho, da sua escola ou dos seus afazeres, apenas acompanhando ou ouvindo. Que Deus te abençoe, que essas palavras entrem, né, e gravem, sejam gravadas no seu e no meu coração. Você que ficou até o final e perdeu por algum momento a leitura ou quer rever a leitura, você aqui então tem 2 cards no final desse vídeo. Um deles te leva à playlist desses 240 dias e o outro do dia anterior, né? A leitura do dia anterior que nós finalizamos o livro de Atos. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, você tem uma imagem aqui no meio desse vídeo redondinho, você pode clicar nessa minha imagem e assinar, né, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que eu subir um vídeo novo nesse canal. Convide outras pessoas, compartilhe esse vídeo, compartilhe a playlist, deixe seus comentários, deixe o seu joinha para que esse vídeo se torne relevante para mais e mais pessoas acompanharem essa leitura. Que Deus te abençoe, nos vemos, se Deus assim permitir, no dia 241, no livro de Jonas.